Estamos de volta com Gold Morning. 7-2, bom dia. A gente está recebendo aqui o Vonei Sacardo, que é diretor pedagógico do Colégio Antares aqui em Americana. E o assunto que virou no momento, que a gente sempre está debatendo, discutindo, é claro que hoje a tecnologia ajuda bastante. E aí, como que fica, na sua opinião, como é trabalhar hoje com os estudantes, principalmente adolescentes, a questão do celular nas escolas? Vonei, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Tá, bom dia, quero agradecer aqui a Rádio Gold, dizer que a gente ouve sempre. A hora que eu falei que vem aqui, todo mundo mandou um abraço Nem pra todo vocês. mundo é perfeito, né? Sempre tem alguém que tem um problema na vida. E então, queria agradecer o espaço até para discutir esse tema, porque ao longe parece que é um tema menos importante. Para quem está dentro das escolas, faço coro aí com todos os meus colegas, não só do Colégio Antares, mas de todas as escolas. A questão do uso do celular é uma das grandes discussões que tem sido feita não só no Brasil, mas no mundo todo, porque a gente está vivendo uma situação que é mais ou menos a seguinte: quando a gente fala do uso de celular e redes sociais, é a primeira geração que de fato está com o celular na mão e tão integrada em redes sociais, né? Se nós pegarmos o Facebook no Brasil, ele é de 2007, por exemplo, mas a dispersão dele é a partir de 2012. Então, a grande questão aqui não é ver o celular ou a tecnologia como vilã, mas é fazer uma discussão porque as gerações anteriores não tinham isso e essa discussão não ocorreu. Então está na hora da gente fazer uma discussão, acho que muito séria como sociedade mesmo, porque está tendo influência na escola. A gente tem alguns números, né? Vou ler rapidamente aqui, que impressionam. Então, por exemplo, ao longo dos 18 primeiros anos de vida, o tempo diante da tela é equivalente a quase 30 anos letivos, ou, se preferirmos, 15 anos de um emprego em tempo integral. Então, quer dizer, nós nunca tivemos uma geração com tanto tempo, uma questão óbvia de evolução tecnológica, e os resultados a escola começa a colher agora, né? Então, assim, o que a gente tem visto no Brasil especificamente? A aprendizagem no mundo todo tem caído. Está se dizendo, né, tem comprovação disso, e é a primeira geração que o QI é inferior ao dos pais, tá? O coeficiente de inteligência é inferior ao dos pais. Então, assim, a gente pode até associar o celular, as redes sociais a lazer. A gente pode associar, por exemplo, a diversão. Mas ele está cobrando um preço que é em cima do estudo. E só um detalhe, quando a gente fala aqui a questão do celular na escola, o assunto é mais abrangente e mais complexo do que a gente imagina, porque o problema não é o celular. Na escola é um ponto que cabe a cada escola decidir quando pode usar, na entrada, na saída, no intervalo, enfim. Mas o X da questão, o grande problema que a gente fala é o uso direto, que, como você diz, faz uma geração mais acomodada, menos com atividade física, resulta em problemas de saúde, obesidade, quer dizer, o buraco é mais embaixo. Até para completar, você diz que é a primeira geração que os filhos têm um QI abaixo dos pais. Porque não se tem que pensar. É isso. Tá tudo muito fácil, tudo muito pronto, tudo muito na mão. Não tem a Barça para pesquisar. Exatamente. E aí tem uma questão assim, né? Os países que são campeões em índices de educação, as da Finlândia, da Suécia, eles estão fazendo um movimento contrário. Eles estão retirando o computador e celular de sala de aula e estão voltando para os livros. Então, assim, o adolescente especificamente, ele sofre duas influências: do uso de rede social, assim, desenfreada, e do celular, computador e telas em geral, né? Uma, que o adolescente é uma fase extremamente importante da vida do ser humano, porque é a fase mais, é uma fase de transição, é uma zona cinza ali que existe, e ele sofre de duas formas, eu acho, assim, né? A principal é a questão social. O adolescente, ele é sempre muito inseguro, o cérebro dele ainda não está formado, então ele vai muito atrás daquilo que o grupo diz para ele. E com uma rede social na mão, imagina para um adolescente que tem problema de autoestima, a rede social é uma grande farsa da vida. Ele é uma olha, fuga. É uma fuga. Ele olha para a rede social e ele vê tudo, os colegas estão sempre felizes. Tudo é possível. Ganhando presente o tempo todo, porque ninguém posta os problemas que tem na rede social. E aí ele começa a olhar para a vida dele e diz, pô, a minha vida não é assim. E aí, obviamente, ele não consegue fazer esse filtro, que até nós adultos temos dificuldade de fazer. E aí nós vamos ter uma crise de ansiedade, nós vamos ter uma decepção com a própria vida o tempo todo. E aí essa geração Z que está chegando ao mercado de trabalho,
trabalho, né? Que a geração Z, ela é uma geração que nasceu entre 95 e 2010. Né? Eles também quase, por causa de uns 30 anos. Nós somos da X ainda, isso, né? E tal. Tem amigo nosso que é da B. Da B. Opa. O Matias não fica triste. Olha, não sei o nome. E aí o que acontece? Essa geração que está chegando no mercado de trabalho agora, que tem ali por volta os mais velhos 29, 30 anos, o mercado de trabalho agora está avaliando o efeito que a educação fez nessa geração. E o que a gente tem ouvido dos recrutadores, das empresas, é que essa geração está muito despreparada para o mercado de trabalho, com fenômenos assim do tipo, levando o pai e a mãe junto na entrevista. Né? Ô Vonei, então, esse exemplo é legal. Sim, e aí, como... Então, aí e na escola, então tem essa consequência na vida social e tem uma consequência na escola. O que está comprovado na escola é que, assim, até a inteligência artificial, quando você pensa no futuro de inteligência artificial, o que é fundamental? O fundamental são basicamente duas coisas. Quem está dizendo isso são os CEOs das empresas de inteligência artificial, que é vocabulário e criatividade. É isso. E vocabulário e criatividade você desenvolve com livros, não com celular. Então, assim, tudo bem que você tem um celular e ele virou, não dá pra gente ficar sem celular. Sim. Mas a discussão é o celular dentro da escola. Então, as escolas começaram esse ano entendendo o quê? Que é praticamente impossível você administrar o celular dentro da sala de aula, dentro da própria escola como um todo, porque o uso é desenfreado, não tem uma discussão. Os pais, por exemplo, não conseguem fazer essa discussão ainda porque é um fenômeno relativamente novo. Então as escolas elas estão partindo para dois caminhos assim, né? E não tem questão de caminho certo ou errado, elas estão procurando obviamente o melhor. Então assim, ela fica naquilo, ou a gente proíbe ou a gente tenta regrar o uso. Só que é extremamente complicado regrar o uso, porque ela vai ser a primeira instituição a regrar o uso e ela é um reflexo do que acontece na sociedade. Então hoje o dilema é assim, proíbe ou não proíbe, porque eu acho até que vai ter um meio termo ao longo do tempo, mas a gente não pode perder esse tempo. Nós vamos esperar 1 ano, 2, 5 para encontrar esse tempo. Então as escolas estão partindo. Lá no Antares a gente faz uma discussão muito séria. A gente prefere nesse momento de incerteza proibir e depois a gente se adequar com os avanços das discussões e dos estudos, do que permitir nesse momento. Então, em sala de aula está proibido, na nossa escola, e eu tenho muitos colegas que estão fazendo isso, proíbe o uso mesmo, porque não dá. Você imagina um grupo de 25 alunos com celular sobre a mesa, vendo notícia, rede social, colega mandando recado. A aula vai para o espaço. Não tem como, a aula precisa de reflexão, isso não mudou. Então, dos gregos até hoje, a aprendizagem não mudou, o cérebro não mudou o jeito que ele aprende. Ele aprende o quê? Com reflexão, com tempo, com discussão, com atenção, com foco naquilo que está fazendo. Então, o celular, o que ele trouxe de ganho para dentro da sala de aula? Eu posso afirmar isso com base em estudo, né? Nada. Ele só trouxe prejuízo. E se nós pegarmos uma curva do desempenho da aprendizagem no Brasil, quando tem a dispersão das redes sociais, a aprendizagem começa a cair mais ou menos na mesma proporção. A gente já viu essas linhas, essas comparações já foram feitas. Então o Brasil, aquele teste o Brasil é pior do que os outros países, o uso do celular. Então a pesquisa mais recente que a gente tem do relatório digital de 2024 diz que o brasileiro, não só adolescente, mas o brasileiro, ele está ficando 9 horas por dia online. Isso significa 56% do tempo que ele está acordado e ele está ficando online. E se você levar em consideração que tem que dormir 8 horas... Tem que dormir 8 horas. Nós somos o segundo país com maior uso do maior tempo online. A gente só fica atrás da África do Sul. E aí você começa a fazer algumas comparações que é proporcional à qualidade da educação que a gente tem. O Brasil, quando é colocado nos testes internacionais de aprendizagem, ele é um país que aparece entre os últimos colocados. E sempre foi um dos últimos, mas nos últimos anos ele está ainda pior.
né? Tem que se fazer alguma coisa pelo seguinte, porque daqui a pouco os benefícios eles serão superados pelos malefícios, né? O que é para ser uma coisa importante, substituir de você ter que se deslocar da sua casa e ir até uma biblioteca, você está com ele na palma da mão. Mas o conteúdo que vem gerando, e aí tem que ocorrer aí uma mobilização da sociedade, dos educadores, bem como também daqueles que compõem. Porque senão fica difícil. A minha filha, eu não entendi o que é escrever EH. Eu não entendi. O que é EH? Porque é mais fácil você colocar o EH do que o acento. Você tem que ir para uma outra tecla. Sim. E isso atrapalha, né? E assim, como ele falou, a questão de vocabulário. E aí não consegue falar, digita uma frase. Tem acento, não tem? Qual é a concordância disso aí? E nos Estados Unidos eles mapeiam tudo na educação. E nos últimos 20 anos, a perda de vocabulário dos alunos do ensino médio foi de 30%. Nos Estados Unidos. Olha lá, hein? Na verdade, perdeu-se o vocabulário e criou-se uma outra língua. Uma outra língua. Só que a grande questão qual que é? Uma coisa é o celular usado para a gente trabalhar. E outra questão é colocar o celular na mão da criança. Então, assim, o cérebro da criança e do adolescente ele é plástico, ele está se formando, ele está evoluindo, né? E aí tem uma coisa que a gente chama, a neurologia chama de poda neural, que acontece por volta dos 15 anos. A poda neural é o quê? O cérebro ele se desenvolve e quando chega aí por volta dos 15 anos, ele abandona algumas sinapses que não eram usadas para desenvolver outras. Então a grande questão é o seguinte, no nosso caso que já somos velhos, nós tivemos lá atrás, em algum momento, mesmo numa escola que não é questão de ter saudade do passado, não é isso, mas mesmo numa escola com todos os problemas, nós tivemos várias atividades que desenvolveram algumas coisas ligadas à criatividade, à leitura, nada supera a leitura em termos de criatividade. E aí o que acontece? Quando ocorre essa poda neural aos 15 anos, vai abandonar regiões que não se desenvolveram. Então, o que acontece? Uma criança de educação infantil, e a gente vê muito isso, a criança de ensino fundamental 1 e de ensino fundamental 2, que não tem um trabalho para o desenvolvimento que dê conta de valorizar essa plasticidade do cérebro, isso vai ser abandonado e depois não se recupera mais. Então uma coisa é o celular na mão do adulto, outra coisa é o celular na mão da criança. Essa eu acho que é a grande discussão que a gente começa mais cedo. Antigamente, os pais aí, né, botava a criança em frente à televisão, assiste um desenho. Hoje fala, não, pega aqui, faz esse joguinho A, B ou C. E aquilo que você falou, é muito tempo na frente da tela, e não é só que o Vonei falou a questão de escola. Você está na escola, você proíbe. Mas pensa bem, o adolescente, o estudante, enfim, estuda de manhã, está lá na escola usando o celular. Vem pra casa, toma um banho, almoça, vai entrar em rede social, vou jogar com os amigos. Almoça com o celular. Não, mas tô dizendo, aí que tá. Depois disso, vou fazer um trabalho de escola, pesquisa no celular. Então, quer dizer, como você falou, esse tempo de 8, 9 horas deve estar meio furado, porque acaba sendo mais, né, então, eu tô dizendo que realmente é uma atenção especial, não tem outro mecanismo de pesquisa, de busca, e o que implica isso, infelizmente, como você falou, a queda do estudo e da criatividade. Crianças com 9 anos com celular. Não, mas eu tenho um número. Menos ainda. Eu tenho um número aqui que vai. Eu peguei alguns números só para ilustrar, né? Claro. Numa pesquisa aqui feita pela Corpa, que é uma consultoria, 49% das crianças usam no Brasil algum tipo de dispositivo conectado à internet antes dos 6 anos. 49, antes dos 6. 69% desse uso eles atribuem à diversão, 33% ao estudo e 9% à comunicação. Só que essa diversão não é tão inocente assim, não é diversão. Eles estão submetidos a algoritmos potentes demais para a idade deles. Já foram feitos testes de você abrir uma conta no TikTok e se passar por uma criança de 13 anos. E pegar os 10 primeiros vídeos que vem. Tem 6 deles é alguma coisa relacionada à automutilação. Aí que tá. Então, quer dizer, você está colocando na mão de uma criança algo que não está regrado. Essa é uma das questões. Então, aí por exemplo, tem a questão dos desafios, infelizmente a gente tem muitos casos de faz um ano que nós tivemos aquele evento nas escolas de violência. Foi em abril do ano passado. Por quê? Né? Por quê? Né? E aí quando o pai diz assim, 56
por cento das crianças de até 10 anos têm redes sociais. Desses 40%, segundo essa pesquisa, usam sem supervisão dos pais. E os pais têm a ilusão, eu falo isso por conhecimento de causa, de que porque o filho está dentro do quarto dele, mexendo no computador, ele está controlando. Não está controlando. Quer ver uma pergunta que a gente faz? Só uma coisinha, Vonê, claro. Aquele pensamento errado. Tá em casa, não está na rua. Pode ser muito pior. É o problema. É o problema. Muito pior. Mas a rua está lá dentro de casa. Mas que eu falei, é pior. Eu sei onde meu filho tá, mas não é por aí. Não tá. Então você pergunta pro pai assim, então tá bom, já que você acompanha a rede social do teu filho, me diz a senha do Instagram dele. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque esse acompanhar não é acompanhar. É aí que tá o problema. A parte boa disso tudo é que os pais estão se ligando disso. Os pais estão se tocando com isso. E a gente tem feito muito parceria com os pais e funciona. Então veja bem, se você falar assim, a criança hoje aprende diferente. Não é verdade. O cérebro não mudou. O cérebro continua o mesmo. Eu falo sempre, desde os gregos até hoje, a forma de aprendizagem é basicamente a mesma. Você precisa de reflexão, você precisa de frustração. Se você não tiver frustração, você não aprende. Você tem que conviver com o tédio. E a gente está vendo o contrário, porque o celular te dá a coisa pronta. A geração está ficando o quê? Ansiosa, não sabe esperar, não consegue lidar com frustração. Então, quer dizer, com isso, a dificuldade para o professor ensinar dentro da sala de aula tem se tornado absurda. Tanto que a gente sempre teve essa coisa. Eu lembro quando começou a internet no Brasil, aí, assim, a popularizar mais, início da década de 10 agora, né? Se dizia assim, a educação vai passar por uma revolução. Vai ser melhor. Não é verdade. Não aconteceu, os números comprovam isso e a gente percebe isso o tempo todo. Então, o que a gente vê? A criança em que a família acompanha mais. A criança que a família tem uma idade para dar o celular para a criança. A gente chegou no número por estudo, em rede social e celular, a gente tem falado que a idade é a partir dos 15 anos de idade. Sim. Que é quando ele teve essa poda neural e a partir daí ele já tem o cérebro um pouco mais maduro. Um pouco mais de consciência e reflexão. Mas está ainda naquela faixa etária terrível. Mas 15 anos, as famílias não estão conseguindo segurar isso. Está acontecendo com 9, 10, né? Às vezes você vai num restaurante, não sei se vocês já viram isso, tem lá a família jantando e eles colocam uma tela na frente de uma criança que está sentada no cadeirão. Não, o que é pior, você vai no restaurante, tem a família, tá o pai no celular, a mãe no celular e o filho no celular, os três na mesma mesa e estão conversando. E ainda formam um grupo de amigos. E na escola a gente percebe, porque a escola é o espaço da socialização. Então, socialização não é só fazer amigos. Socialização é fazer amigos e ter atritos também. As crianças precisam aprender isso. Porque elas vão chegar no mercado de trabalho, mesmo na vida adulta, e elas vão ter uma série de problemas. Elas vão entrar numa empresa para trabalhar e não vai ser todo mundo amigo. Não. Ela vai casar lá com alguém da outra família, não vai ser todo mundo amigo. Quando você diz levar o pai e a mãe numa entrevista, que é a insegurança que o celular traz, essa máscara. Isso. Ontem eu estive com um ex-aluno meu que ele faz exame, ele é médico, ele faz exame admissional. E ele disse que o cara tá indo com 24, 25 anos fazer o primeiro exame admissional, porque é a primeira empresa que ele vai trabalhar, e a mãe vai junto. Nossa. Porque ela precisa explicar, quando pergunta assim, usa algum medicamento contínuo, ele olha para a mãe com 24, 25 anos. Porque ele está extremamente dependente. O celular não gera independência. Já usa da memória. Né? Então já não tem. E nem sabe o que acontece. E tem outra, como ele falou, 24 anos e o primeiro emprego. O primeiro emprego. Então, olha só. E é isso que está. Então, assim. Então é uma questão muito séria. As escolas estão fazendo esse debate e a gente precisa do apoio das famílias. Essa é a grande questão. As famílias, elas não são as únicas responsáveis, porque é um fenômeno global, mas pelo que a gente está vendo na questão da aprendizagem e dos relacionamentos, a família é a nossa grande aliada. Então, assim, o que as escolas têm feito? Eu converso com um diretor de muitas escolas. As escolas têm proibido o celular. As famílias precisam apoiar quando a escola faz isso. O filho está saindo de casa, não precisa levar o celular para a escola. Se tiver uma emergência, a escola tem o telefone lá para ligar para o pai. O pai pode ligar para a escola para dar algum tipo de recado. Então, a gente precisa, porque quem compra o celular e dá na mão do filho é a família. E olha, e com a pandemia,
fortaleceu demais isso, né? Porque vocês tiveram que utilizar uma tecnologia que muitos professores desconheciam. De repente está dando aula virtual. Então, aí o que fez? As famílias comprarem mais o celular e falaram, não, tem que dar o celular. A pandemia foi o auge das redes sociais. Acho que eu não sei se eu vou dessa geração, não vou entregar a idade dele. A gente teria uma geração que a família não tinha nem telefone fixo em casa. Que era muito caro, quer dizer, então se tivesse um recado urgente, tinha que ligar talvez para a vizinha, quer dizer, não tinha isso. Marcava um horário para a vizinha pra ir lá. Ou falar, ou ligar no orelhão. O que é orelhão? Então, quer dizer, olha só, não tinha nem comunicação. Vonei, é um assunto complexo, a gente, nosso tempo está acabando. Desculpa falar demais. Não, é importante. Próxima vez você manda mensagem pelo WhatsApp. Mas é importantíssimo a participação da família e retardar o máximo possível, deixar a criança com o celular. Tá certo, é isso aí. Muito obrigado pela participação, Matias. Tchau, bom final de semana. Tchau, Fiquem com Deus. Tchau, Reginaldo. Tchau, até segunda. Até segunda-feira. Termina agora o Gol de Morning. Apresentação de Cris Correia, Matias Júnior e Reginaldo Gonçalves. Participação de Paula Nakazaki e Ronaldo Brito. Edição executiva de jornalismo de João Colossali. Coordenação de programação na FM Gol de Cris Correia, Rádio Clube César Polidoro, direção geral de Fernando Giuliani. Tenham todos um excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira às 6:30 da manhã. E é isso aí. Tchau. Fala tchau. Beijo, tchau. Tchau.